Mas a mulher, em vez de fugir, deu um grande grito e correu diretamente em direção ao grupo de zumbis, para encontrar seu marido, que estava desaparecido há 6 anos. Ela teve que abrir um caminho entre os mortos. Primeiramente, ela tirou uma arma parecida com um lança-foguetes e colocou uma granada de combustível antitanque. Com a explosão, os zumbis começaram a mudar a direção e se dirigiram em massa para o local da explosão. Quando ela estava preparando outra granada, percebeu que um zumbi queimado estava saindo de um ninho de mortos. Antes que pudesse reagir, a explosão de um barril de combustível o lançou para cima. E o cavalo também, assustado, fugiu dele. O pior foi que essa súbita mudança fez o ninho de zumbis voltar a se aproximar. Frente à ameaça do ataque iminente, Michonne rapidamente sacou sua espada e se preparou para lutar. Nesse momento, uma explosão repentina nas montanhas ao lado chamou a atenção dos zumbis. Uma chama roxa subiu ao céu e logo dividiu o ninho de mortos, criando um corredor no meio. Michonne observou, incrédula, e quando se virou, viu que estava sendo ajudada por um grupo de sobreviventes que ela havia conhecido recentemente. Alguns dias antes, enquanto procurava por seu marido, Rick, ela havia salvado um casal e os havia levado de volta à sua comunidade. Esse grupo era peculiar, pois migrava constantemente e não parecia ter um abrigo fixo. Para expressar sua gratidão, Ailey convidou Mikion a se juntar à comunidade deles para viver juntos, mas Mikion respondeu que já tinha uma comunidade e que essa viagem era para procurar seu marido. Se fosse possível, ela esperava poder pegar um cavalo emprestado para acelerar a jornada. No entanto, Ailey ainda queria que Mikion ficasse. E como Mikion também não queria algo em troca, ela se levantou imediatamente, pronta para se despedir e ir embora. Ela é sua irmã. Os dois se viraram e viram que sua amiga estava atrás deles. Imediatamente, ela se lançou em um abraço, sem se importar que já tivesse um namorado. Sua amiga, Xiaoer, era chamada Nat, e apesar de ser pequena, ela era responsável pelo fornecimento de armas do time, sendo uma verdadeira especialista em explosivos. Ao saber que a pessoa que salvou sua amiga precisava de um cavalo, Nat ameaçou desmontar seu próprio veículo para conseguir um, além de conseguir novas roupas, alimentos e munições. Antes de partir, Nat ainda tentou convencer Mikion a não ir para o norte, mas Mikion estava determinada a procurar seu marido e não aceitou. Após algumas palavras, Nat seguiu seu próprio caminho, e Mikion partiu sozinha em direção ao cais ao norte. Logo, ela encontrou o que Nat e os outros mencionaram como a maré baixa, e Mikion ficou chocada ao ver os zumbis densamente espalhados abaixo dela. Mas ele não tinha intenção de recuar e, sozinho, correu em direção ao grupo de zumbis. Foi então que aconteceu a cena inicial. Ele tirou o pequeno foguete que Nat havia lhe dado, carregou o projétil e disparou em direção ao amontoado de zumbis. O poder de destruição foi maior do que o esperado por Mikion. Uma grande quantidade de zumbis se dirigiu rapidamente ao centro da explosão. Quando Mikion se preparava para disparar novamente, percebeu que um zumbi em chamas estava saindo do ninho de mortos-vivos. Antes que ele pudesse reagir, o desespero tomou conta dele. Nesse momento, Nat e seus parceiros chegaram a tempo de ajudar Mikion a abrir um caminho no meio dos zumbis. Eles não confiavam em Mikion em sair sozinho, por isso organizaram uma pequena equipe para acompanhá-lo até o destino. Logo, o grupo atravessou a onda de zumbis e chegou a uma pequena cidade. Foi então que Mikion descobriu que Nat era um especialista em explosivos, conhecido no submundo como o gênio da demolição. Não era de se estranhar o poder devastador da pólvora que ele desenvolveu. Enquanto Mikion elogiava Nat, dizendo quanto ele era incrível, de repente, um helicóptero militar apareceu no céu. Todos ficaram surpresos com a presença da aeronave. Para sua surpresa, o helicóptero de repente fez uma manobra e começou a se afastar. Felizmente, os 4 conseguiram encontrar um prédio móvel a tempo, mas todos sofreram com a inalação de gases tóxicos, o que causou sangramento nasal. Mikion e Nat apresentaram sintomas mais leves, mas o casal de negros inalou uma quantidade excessiva de veneno e estavam com dificuldades para respirar, exalando espuma pela boca. Nesse momento, Nat disse que havia algumas garrafas de oxigênio na carroça. Para salvar os outros, Mikion decidiu arriscar e sair para pegar o oxigênio. Antes de partir, ele pediu a Mikion que amarrasse as mãos e os pés de sua namorada para evitar que ela se transformasse em um zumbi e os atacasse. Depois de dizer isso, Mikion partiu. 2 horas e meia depois, ele retornou com oxigênio, mas o cenário devastador à sua frente fez com que ele ficasse sem reação. No entanto, não foi apenas ele, até mesmo o namorado dele, o pequeno preto, não conseguiu sobreviver. Agora, só resta Nat ainda vivo, mas, apesar de terem sobrevivido temporariamente, seus corpos foram afetados pela toxicidade dos gases, resultando em inchaços. Embora a respiração de oxigênio tenha aliviado um pouco, ainda era necessário um tempo para se recuperar. Nos dias seguintes, Mikion e Nat permaneceram dentro do edifício, cuidando da recuperação. Para acelerar a recuperação, Mikion se dedicava ao exercício físico todos os dias.
Após 2 meses e meio de recuperação, suas funções corporais finalmente se restabeleceram. Após essa experiência, Mi-kyung pediu para Nat não se preocupar com ela, mas Nat não tinha intenção de partir, independentemente do resultado. Logo depois, Mi-kyung pegou o par de sapatos que tinha encontrado para Rick e os abraçou, começando a chorar. Ela acreditava, por tantos anos, na esperança de que o marido ainda estivesse vivo, mas naquele momento essa esperança começou a se dissipar. Pensou consigo mesma que, se Rick ainda estivesse vivo, ele já teria encontrado o caminho de volta para casa. Nat tentou consolar Mi-kyung, dizendo que não deveria desistir, já que não haviam encontrado o corpo de Rick. Isso significava que ele ainda poderia estar vivo. No dia seguinte, os dois continuaram vagando pela área do cais em busca de algo, mas quando passaram por uma área aberta, Nat, com o auxílio de um binóculo, viu ao longe um helicóptero se aproximando. Nat imediatamente ficou furioso e disse para Mi-kyung se preparar com as armas, jurando vingar os amigos mortos. Ajustaram seus equipamentos, acenderam o pavio das armas caseiras e miraram para o céu. E no helicóptero, estavam os membros da equipe executando uma missão. Droga! Era uma armadilha! Rick também imediatamente começou a organizar seus companheiros para contra-atacar. Quando notou que alguns soldados saíram dos destroços, e sem hesitar, puxaram o gatilho novamente. 2 soldados foram instantaneamente lançados no ar pela explosão, mas logo Rick e os outros realizaram um ataque de retaliação. Felizmente, Michonne, com sua visão aguçada, conseguiu se esquivar a tempo. Quando perceberam que precisavam fugir, Michonne imediatamente vestiu seu equipamento e os seguiu. Nate também não hesitou e disparou novamente. Michonne, com um golpe rápido, derrubou a mulher no chão, e antes que Rick pudesse reagir, a espada de Michonne já estava em sua garganta. Porém, quando ela retirou o capacete de Rick, o que ela viu a deixou paralisada no lugar. A pessoa diante dela era ninguém menos que seu marido, Rick, aquele que ela havia procurado por anos. Rick também ficou em choque ao ver essa cena. Não imaginava que se reencontraria com sua esposa em um momento tão desesperador. "Eu te amo, anos sem te ver", disseram, e se abraçaram emocionados. Nate, observando de longe, também estava perplexo. Não acreditava que a pessoa que Michonne procurava fosse, na verdade, uma aliada do inimigo. Mas antes que Michonne pudesse apresentar, uma bala perfurou o peito de Nate, e quem atirou foi o companheiro sobrevivente de Rick. Rick, forte, imediatamente pegou uma espada do chão e correu para a frente. Ele não podia deixar seus companheiros saberem sobre seu vínculo com Michonne. Nate, ferido, logo perdeu a vida. Michonne observou Nate partir com o coração partido. Embora tivesse finalmente encontrado seu marido, Rick, os amigos que o acompanharam estavam morrendo um a um. Rick sabia que agora não era hora de ficar triste. Ele perguntou ansiosamente a Michonne se ela tinha alguma informação sobre a comunidade de Alexandria, porque ele sabia que, assim que o grupo dos Salvadores descobrisse a localização de Alexandria, isso certamente causaria um golpe devastador para eles. Em seguida, Rick colocou tudo que Michonne tinha em cima dela na mala de Negan, preparando para incriminar Negan pelo ataque. Só assim Michonne poderia sobreviver. Por fim, Rick fez Michonne levantar as mãos e então apontou a arma para ela, gritando: